Um filme da Enciclopédia Britânica. Dinossauros, lagartos terríveis. Versão brasileira, Peri Filmes, Rio de Janeiro. Esta é uma cena de tempos pré-históricos. Uma luta de morte entre dois grandes dinossauros. Uma batalha que acontecia há mais de 130 milhões de anos. Foram os maiores animais que viveram sobre a Terra. Por que repentinamente eles desapareceram depois de reinarem durante 150 milhões de anos sobre a Terra? Com que tamanho nasceram? Que altura alcançaram? Existirá algum dinossauro ainda vivo hoje? Estas são muitas das dúvidas que cercam esses animais fantásticos. Vamos tentar descobrir alguns dos mistérios em torno dessas criaturas incríveis do passado. Esses lagartos terríveis. Nessa época, vulcões chamejantes investiam contra o céu. O clima da Terra era mais úmido e mais quente do que hoje. Grande parte da América do Norte ainda jazia submersa. Assim era nosso mundo, há 225 milhões de anos, no início da Era Mesozoica, a Era dos Répteis. Os répteis dominavam o céu, a terra e o mar. E o maior de todos eles era o dinossauro. Muitos eram pequenos, alguns gigantescos, como o apatossauro, pesando cerca de 12 toneladas. Alguns desses animais estranhos eram protegidos por uma forte armadura óssea. Dezenas de espécies tinham estranhas formas de cabeça coroadas com cristas, como os ornitórricos. Havia o terrível Tiranossauro Rex. Os dinossauros dominaram a Terra durante 150 milhões de anos. E, repentinamente, há 70 milhões de anos, alguma coisa aconteceu. Quase que do dia para a noite, em termos geológicos, os dinossauros morreram. Um a um, grandes e pequenos desapareceram. Há uma pergunta que os cientistas vêm tentando responder. Quais os animais vivos de hoje que poderiam ser parentes ou mesmo descendentes desses terríveis lagartos? Frequentemente nos perguntam se há dinossauros vivos. A resposta é definitivamente não. Conhecemos todos os grandes animais da superfície da Terra e conhecemos praticamente todos os grandes animais dos oceanos. Não há dinossauros vivos e seus únicos parentes vivos são os crocodilos. Mas serão mesmo? Algumas teorias afirmam a possibilidade de haver muitos mais. De há muito podemos até considerar os pássaros como parentes distantes dos dinossauros, já que os dinossauros e os pássaros tinham uma ancestralidade comum no início da Era dos Répteis. Um dia os cientistas poderão provar que todo animal emplumado vivo é descendente de tipos menores de dinossauros. Os pássaros pertencem a uma classe do ramo vertebrado, animais que têm uma coluna espinhal apoiando seus esqueletos. Alguns vertebrados se adaptaram à vida no céu, outros à vida do mar. Há milhares de espécies de peixes. Vertebrados tais como a salamandra e o sapo são anfíbios, vivendo tanto na terra quanto na água. Uma classe altamente especializada é a dos mamíferos, animais de sangue quente que amamentam seus filhotes. Finalmente, os répteis. Hoje essa classe inclui cerca de 6.000 espécies de lagartos, cobras, crocodilos e tartarugas. Eles são tudo o que resta da variedade incrível de vida réptil que uma vez existiu e que uma vez dominou a Terra. A importância dos répteis é que eles foram os animais dominantes. Eram os animais que
Povoavam os pântanos, as montanhas, o ar e os mares. Os oceanos eram povoados por um grande número de répteis. Entre eles, a coisa mais aproximada de uma serpente marinha, o mosasauro. Era um gigantesco lagarto marinho que chegava a medir mais de 12 metros de comprimento. Para se adaptarem ao seu ambiente, o mar, desenvolveram nadadeiras e uma cauda ondulante em lugar de patas. Répteis voadores enchiam os céus, os pterodáctilos. Esta é uma amostra em preparação do que seja provavelmente o osso fóssil mais famoso que temos notícia. O que vemos aqui é uma réplica do osso da parte superior de uma asa de réptil voador encontrada no oeste do Texas. Depois de estudos minuciosos, concluímos que este osso representa a maior criatura voadora já descoberta. A envergadura da asa desse monstro voador teria cerca de 15 metros e meio. Os pterodáctilos tinham a pele coriácea em lugar de penas. Essa pele dura se estendia pelo pescoço, pontas das asas e patas, numa grande superfície que permitia-lhes planar e deslizar. Acreditamos que se alimentavam de carniça. Seus longos pescoços ajudavam a penetrar fundo nos corpos de dinossauros mortos para se alimentarem, como fazem os abutres de hoje. Os répteis voadores dominavam o ar. Os répteis marinhos dominavam o mar. Mas em terra, o maior de todos os répteis, o dinossauro, era o rei. Os dinossauros tinham todas as formas e tamanhos. Pelo que falam, os menores tinham provavelmente o tamanho de um peru. Este aqui, um dinossauro encoraçado, conhecido como anquilossauro, tem um tamanho intermediário. E eles variam até alcançarem estes gigantescos dinossauros anfíbios, tais como os diplodocus. O Diplodocus não era, entretanto, o maior dos dinossauros. Outro tipo, conhecido como Brachiosauro, tinha, no mínimo, 2 vezes o tamanho do Diplodocus. Os ornitórricos eram os dinossauros mais numerosos. Este é um bastante pequeno. Outros chegavam a ter 15 metros de comprimento. Eram herbívoros e chegavam a ter nas mandíbulas até 2.000 dentes por vez. Apenas 100 desses dentes eram usados, enquanto o resto crescia para substituir os que se gastavam. Os dinossauros ornitórricos viviam em bandos. Podemos chamá-los os antílopes da era dos répteis. Eles forneciam parte do cardápio dos carnívoros, tais como o Tiranossauro Rex. Da altura de um edifício de 2 andares, podiam matar quase tudo que atravessasse seu caminho. Com suas mandíbulas poderosas e dentes afiados como navalhas, o Tiranossauro Rex tinha um aspecto aterrador. Alguns dinossauros desenvolveram uma armadura protetora para guardá-los de feras como o Tiranossauro Rex. O mais espetacular deles era o Triceratops, um monstro de 10 toneladas. Seu enorme escudo cobria-lhe o pescoço e a garganta, enquanto sua poderosa cabeça armada podia despedaçar o corpo de qualquer atacante. Este dinossauro é o estegossauro. Placas de ossos triangulares cobriam-lhe a espinha, e para se defender, ele possuía uma série de chifres longos no fim de sua cauda. Usando esses chifres como uma clava, ele conseguia rasgar as entranhas do inimigo. O estegossauro tinha o menor cérebro de todos os dinossauros. Seu corpo era maior do que o de um elefante. Seu cérebro, o tamanho de uma noz. Todos os dinossauros tinham cérebros pequenos. Graças a isso, foram muitas vezes considerados pouco inteligentes.
Esta é a caixa craniana de um dinossauro Diplodocus que ocupa esta posição em seu crânio. Esta abertura aqui corresponde a esta outra abertura. Este canto corresponde a este aqui. E assim podemos ter uma ideia gráfica aproximada do pequeno espaço ocupado pelo cérebro de um dinossauro. No que se refere à inteligência, temos que envolver necessariamente uma questão de definição. No que constitui a inteligência? Se a sobrevivência de um grupo de organismos estiver relacionada com a inteligência, eu creio que há motivos para pensarmos que os dinossauros, com seus corpos gigantescos e seus minúsculos cérebros, conseguiram habitar a Terra por um período de 150 milhões de anos, enquanto que o homem, com seu corpo minúsculo e enorme cérebro, está apenas 2 milhões de anos na Terra e, segundo alguns cientistas, podem estar próximo ao fim de sua existência aqui. Os dinossauros desapareceram, mas em nossa imaginação, em livros e filmes, continuam vivos. São animais estranhos, maravilhosos e misteriosos. Iremos em seguida ao Colorado assistir a uma caça ao dinossauro. De certa forma, conhecemos pouca coisa a respeito dos dinossauros, porque a descoberta e restauração dos ossos desses monstros é uma tarefa difícil e dispendiosa. Este esqueleto é de um dinossauro saurópode, um dos dinossauros anfíbios gigantescos que viveu há cerca de 120 milhões de anos. Este esqueleto pertence a uma espécie denominada cientificamente Diplodocus, mais popularmente conhecido como brontossauro. A denominação brontossauro significa lagarto trovão, porque as primeiras pessoas que o descreveram deram a entender que era tão grande que quando andava a terra tremia. Atualmente, articular um dinossauro é uma tarefa muito dispendiosa, o que provavelmente explique por que há tão poucos espécimens grandes como este Diplodocus no Museu de Houston, restaurado depois da Segunda Guerra, segundo sabemos. No total, um esqueleto deste tipo custaria $100 mil, partindo de sua descoberta até sua restauração final para ser exibido num museu. A procura de ossos de dinossauros começa num lugar como este nas montanhas do oeste do Colorado. Esta região já foi uma enorme planície coberta de vegetação tropical. Hoje, ela está a 2.300 metros acima do nível do mar. Com a movimentação da crosta da Terra, a erosão desgastou a rocha, expondo fósseis de há muito enterrados. Nesta pedreira, os cientistas descobriram fósseis incríveis. Eu descobri um dos maiores animais da Terra, um dinossauro que media aproximadamente 18 metros e pesava provavelmente 80 toneladas. Não cavamos o chão até encontrarmos um osso de dinossauro. Se o fizéssemos, poderíamos cavar para sempre sem encontrarmos um osso. Para encontrarmos um esqueleto ou um osso de dinossauro, precisamos andar muito, subir montanhas, enfrentar mosquitos, calor, todas essas coisas. Mas quando encontramos uma coisa como esta, que talvez jamais tenha sido vista pelo homem, é um trabalho emocionante. Esta é uma vértebra bem próxima do crânio. Foi a primeira que encontramos dessa espécie. Denomina-se Antlosacus. Para alguns membros da equipe de Jim Jensen, a pedreira é uma escola.
A emoção de uma caçada ao dinossauro atraiu Rod e Mike Sheets a este local. Os dois meninos encontraram seus primeiros fósseis num piquenique com a família. Desde então, ficaram fascinados pelo mundo dos dinossauros. Comecei a trabalhar nesta mesma pedreira há 3 anos, mas trabalhei em outras áreas, com meu irmão, o Dr. Jensen e o seu filho. O último trabalho que fiz em classe foi sobre os dinossauros em geral, mas agora estou trabalhando na pedreira e estudando os pterossauros, pterodáctilos e outros, pensando nas 2 coisas ao mesmo tempo. Às vezes fico imaginando um pterossauro voando, ao mesmo tempo em que penso no que vou fazer amanhã na pedreira. Depois de encontrado um osso de dinossauro, ele é limpo e coberto com verniz. Em seguida, é coberto com papel para que o gesso não penetre. É aplicada uma camada de gesso e aniagem, formando um escudo protetor em torno do osso. A equipe então cava ao redor o bastante para poder retirá-lo. Desenterrar esses ossos é um processo muito lento. Depois que o osso é retirado, o mesmo processo é repetido. O osso é envernizado, o papel aplicado e a camada de gesso. Um galho de árvore ou um pedaço de madeira é colado com gesso, de sorte que todo o bloco possa ser içado por uma corrente ou cabo sem danificar os espécimes. Os blocos de gesso são então transportados para o laboratório de um museu. Usando este método, Jim Jensen e sua equipe tiraram no primeiro ano 18 toneladas de ossos e rochas da pedreira do Colorado. Corte mais profundo. Puxa, veja só, doutor, deve pesar umas 3 toneladas. Num laboratório como este em Austin, Texas, os ossos são preparados para estudo. O primeiro passo será cortar a jaqueta de gesso. Os ossos são sempre envolvidos por uma matriz de rocha. Originalmente isso foi lama ou areia que cobriram o dinossauro quando ele morreu. Transformou-se em rocha sólida através de muitos séculos de pressão de camadas de terra. Quando a jaqueta é removida, a matriz tem que ser retirada cuidadosamente. É um processo lento. Parece que o tempo tem um significado diferente para os cientistas que trabalham no mundo dos dinossauros. Talvez isso seja compreensível. Estes ossos estiveram enterrados durante milhões de anos. Do jeito que esse material chegou aqui, vai nos dar muito trabalho. Só para retirar esse osso, provavelmente 1 mês e pouco. Esta é uma costela reconstruída que será instalada no esqueleto de Diplodocus. Esqueletos de fósseis nunca são encontrados inteiros. Há sempre ossos faltando, partes amassadas ou quebradas a ponto de não poderem usá-las. E em casos como este, tentamos recompor a parte perdida da forma que deveria ter sido, modelando-a em plástico ou gesso ou qualquer outro material. Foram descobertos muitos fragmentos dessa costela, e assim o osso original pode ser montado no esqueleto reconstruído. Faz-se um buraco em cada uma das peças, de modo que a estrutura de aço que apoia o esqueleto fique escondida. Deixa eu ver, aqui, sim, bem encaixado, muito bem encaixado. Agora nós vamos ter que fazer 16 dessas. Os restos dos objetos que vocês veem aqui são ossos que foram inteiramente reconstruídos, completados e que estão prontos para serem encaixados na estrutura de aço. Cada esqueleto de dinossauro apresenta problemas especiais. Quando este Diplodocus ficou pronto para a exibição pública em Houston, Texas, muitos anos haviam passado. Nesse tempo, ficou incluído todo o trabalho dos cientistas, a descoberta do espécime no campo, sua retirada e preparação para o laboratório.
a colagem de ossos quebrados, a reconstrução dos que faltavam, construção de enormes estruturas de aço e, finalmente, a montagem do esqueleto. Mas quando o último osso foi colocado no lugar e o esqueleto ficou completo, estes homens certamente tiveram uma enorme sensação de realização. Trouxeram de volta à vida um dos maiores animais que já caminharam pela superfície da Terra. Temos muito o que aprender ainda sobre a era dos répteis. Mas de uma coisa temos certeza. Há cerca de 70 milhões de anos, os répteis voadores, os répteis marinhos e os dinossauros desapareceram da Terra. E desde então, nunca mais houve criaturas como eles. Entretanto, a maior de todas as perguntas a respeito dos dinossauros é: por que eles se extinguiram tão repentinamente? Os organismos têm que se adaptar às condições de mudanças do ambiente. Os dinossauros se tornaram extintos porque algumas condições em seu ambiente mudaram e eles não foram capazes de se adaptar às novas condições. Podemos não saber que mudanças foram essas, mas esta é a única explicação para a extinção de todos os organismos. Quando os dinossauros morreram, um capítulo espetacular da história da vida na Terra terminou. O homem está trabalhando para reconstruir esse capítulo palavra por palavra, para descobrir como os dinossauros viviam, onde viviam e por que desapareceram. Talvez um dia possamos descobrir o mistério da extinção dos dinossauros. Se conseguirmos, talvez possamos usar esse conhecimento para evitar a extinção da maior experiência da natureza, o homem.